Doutora Cláudia Galvão, oftalmologista, para conversar com a gente ao vivo aqui na Metrópole. Doutora, muito bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, Eduardo. Bom, tudo bem, tudo ótimo. Gostaria de dar bom dia também a seus ouvintes. Doutora, me fale, a senhora está com uma campanha aí forte, queria que a senhora falasse sobre essa campanha que vocês estão aí já no ar. Isso, maio sempre foi o mês do combate ao glaucoma. Estou até de verde em homenagem ao Maio Verde. Ah, já há anos essa campanha é feita, e isso é uma campanha mundial, não é só do Brasil. Mas esse ano, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Glaucoma resolveram unir e dar esforços para que essa conscientização chegue à população também, tendo em vista que a doença é uma doença que não dá sintoma e muita gente pode estar em casa já com a doença instalada ou evoluída, avançada, sem ao menos ter tido acesso ou saber o que está acontecendo. A outra questão também é que muitas pessoas, por conta da pandemia, do momento difícil que o mundo vem passando, terminam por não retornar para o seu acompanhamento. E nós estamos nos deparando com casos de piora da doença. Certo, então essa campanha tem um único objetivo, pelo que eu estou percebendo, não é, doutora? O objetivo é esclarecimento, né? O que você faz aqui, o que os veículos de comunicação também fazem, é levar o esclarecimento, acender uma luz para que as pessoas não fiquem com o medo excessivo, quem precisa fazer avaliação e quem não sabe da existência da doença, da possibilidade da doença, que faça uma avaliação e que se cuide no entorno disso. Agora, doutora Cláudia, com a pandemia, quais os cuidados, principalmente, que a gente deve tomar com os olhos? Porque o que eu percebo, os médicos, né, falam o seguinte: cuidado, que você pega um papel aqui, pega o copo ali da Camila e coça o olho com o copo que você pegou. E às vezes o seu olho coça, eu coço meu olho. Primeiro que eu tenho rinite. Segundo que os próprios cílios fazem que você coce o olho. Então toda vez que você for coçar o olho, você tem que passar o álcool gel. Quais são? O que tem acontecido? De tudo, Zé Eduardo, assim, de tudo, desde da pessoa que passa o álcool gel, não espera secar e aí leva a mão aos olhos e termina causando uma irritação, uma conjuntivite química por conta de substâncias como álcool, como outras também, mas de tudo, mas o que você falou tá certo, né, tem que, se precisar manipular os olhos, você precisa antes limpar as mãos. Entretanto, coçar os olhos é uma coisa que a gente condena, você sabe, né? Assim, quem tem rinite, quem tem conjuntivite alérgica, tem que realmente se policiar, tentar controlar ao máximo. Às vezes a gente precisa usar um medicamento a Eu mais, uma coço pra dosezinha caralho. de colírio ou de outros antialérgicos para reduzir a vontade de coçar. E também, hoje em dia, tem um detalhe aí. Nós estamos, agora, eu e você, estamos na frente de uma tela, né? Eu estou na frente da tela, você Sim, também está sim, na frente da é tela, as importante. crianças estão na Isso. frente da vinte e tela, quatro horas. e isso, 24 horas quase, né? E isso, a gente precisa ter uma etiqueta visual em relação a isso. Mas voltando um pouquinho antes, essa superexposição pode levar, além de cansaço dos olhos, pode levar a uma síndrome do olho seco, que é o excesso de exposição faz com que a gente pisque menos. Algumas pessoas estão na frente da tela e estão de máscara, entre o nariz e a bochecha, às vezes fica um espaço e o ar, o gás carbônico passa para cima, assim, piorando a situação de um ressecamento já presente ou até causando um ressecamento em quem não tem. Então, esses cuidadinhos precisam ter, e apesar dos cuidados, nós poderíamos ter sintomas de olho seco. Eu estou com sintomas de olho seco, apesar de ter cuidado, entendeu? Então, assim, a gente precisa se policiar, não colocar a mão suja no olho, hipótese nenhuma, claro, mas se precisar manipular, até o paciente que precisa pingar colírio, como um paciente portador de uma doença crônica, seja ela qual for, glaucoma, outra, ele precisa manipular os olhos. Então, fazer a higienização correta das mãos, que todo mundo já está careca de saber, e aí, depois que se te for álcool, o álcool secar, aí se manipula e segue em frente, segue o barco. Agora tem algumas dicas, algumas regrinhas para uso excessivo de tela.
principalmente para crianças e para quem também está trabalhando, acho que quase todo mundo, né? Pois é isso que eu quero entrar nesse assunto, porque eu tenho filhos e os três filhos, um de 23, uma de 23, praticamente obcecada por celular. 24 horas, ela dorme, acorda, come, só falta comer o celular. Não aceita nem que eu fale, porque é irritante ela. 24 horas assim, ó. Eu acho que ela fica assim, 24 horas. O menor, o do meio também, focado no celular. Tudo dele é o celular. É celular. E a menor de todas, a pequenininha de 7, assiste o YouTube, Chiquititas, também no celular. Queria que a senhora falasse desse prejuízo, da gravidade que tem ficar desse jeito no celular, em frente a uma tela, a luz que vem para os olhos, não é? Sem dúvida, assim, fora o prejuízo da falta de convívio familiar, o prejuízo emocional, porque a gente deixa de conviver no mundo real, né, seja com nossos familiares, pai, mãe, avô, até uma pessoa que trabalha na sua casa, ou, enfim, tudo isso é importante, nós somos seres sociais, nós precisamos de contato, mas fora isso, existe o prejuízo visual e comprovado cientificamente já. Recentemente saiu uma pesquisa, assim, até da China e também dos indianos, que tem uma população muito grande e conseguem publicar muita coisa. Existe um grupo de estudo sobre a miopia no mundo já, antigo, antes da pandemia. E o que eles publicaram é que, sobretudo para você é importante isso, que crianças até 6 anos, durante a pandemia, houve um aumento de quase 4 vezes da miopia, tanto aparecimento quanto progressão. Isso em crianças menores é seríssimo, em crianças maiores também. Entretanto, nas crianças menores esse impacto foi muito grande. Existe uma estimativa pela Organização Mundial de Saúde, Zé Eduardo, que fala que metade da população mundial será míope em 2050, pelo excesso de uso de tela. Então, isso é sério. As crianças precisam seguir algumas regrinhas, assim, os pais precisam ficar atentos, quem já é adulto e que escolhe isso, são as escolhas da gente, né, então, vai ter sintoma lá na frente, vai ter prejuízo lá na frente, mas, sobretudo, as crianças, que são responsabilidades nossas, né, eu tenho um filho já maior, não tenho mais filho pequeno, mas a gente precisa proporcionar para os filhos, a gente recomenda que tenham o tempo sem a tela, o tempo de exposição ao ar livre, à luz ambiente, à luz solar, é importante para o desenvolvimento de tudo, inclusive para a saúde ocular. Pois é, e essas medidas elas são tomadas na base da educação, da conversa, mostrando, apontando. Mas hoje as crianças, não é, doutora? Eu não sei o que acontece. Você vai nas escolas, as crianças todas com o celular na mão. Outra coisa muito grave, você vai a um restaurante, eu estava conversando com um amigo, ele disse que ficou horrorizado. Que ele foi a um restaurante com a esposa, chegou no restaurante com a esposa, tinham 4 casais, mesas separadas. Os 4 não conversavam, não trocavam ideias e conversavam via celular. Tipo, olha, ó pra Mariquita como tá fazendo, você viu não sei quem aqui, ó, no celular. Isso é uma coisa tão grave, não só pela saúde, mas como a senhora bem falou, o emocional atinge das crianças. A gente tem que ter um tempo. E eu também me coloco nessa situação, porque eu também sou pelo celular, porque sou fonte de notícias, né? Então, são milhares de notícias que chegam. E hoje, fake news, o jornalismo está todo dentro de um celular. É terrível para os nossos olhos. O que a senhora sugere? A gente sugere repouso, por exemplo, para crianças, né? Precisam passar o tempo na aula. Então, a recomendação é que após a aula tenha um tempo de pausa e que essa pausa não seja no celular. Seja, se não pode ser ao ar livre, num jardim, numa área, num espaço aberto que tenha a iluminação solar, iluminação natural, que seja nesse espaço dentro de casa, para quem tiver indoor, né, tendo home office, quem está fazendo homeschooling, né, quem está em casa e assistindo aula.
Então, a gente recomenda que a pessoa fique um tempo, que a criança fique um tempo, 15 minutos, se possível, 10 minutos, o intervalo da aula, que for possível. Quem está em casa estudando, por exemplo, saiu da escola, vem para casa e vai estudar, precisa abrir o computador, porque tem coisa que é com aplicativo, enfim, seja lá que tipo de trabalho que seja. Então, que ela siga, se for possível, a regrinha 20-20-20. Então, a cada 20 minutos, se faz uma pausa de 20 segundos, olhando para alguma coisa que esteja, pelo menos, a 20 pés, que equivale a 6 metros, né, do dispositivo, por exemplo, do celular ou do computador que a criança, ou da tela, né, da televisão, sei lá, que a criança ou adolescente esteja utilizando. Então, focar em alguma coisa longe. Eu estou aqui em frente ao meu computador e na minha frente tem uma janela e eu posso olhar a paisagem. Então, olhar o mais distante que eu puder, desviar a atenção daquilo que estava, né, que você estava numa distância pequena no computador, até porque descansa a mente, você está lá estudando, 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 dá uma pausa, o cérebro da gente precisa de pausas, nós precisamos de pausas em determinado, não dá para ficar 24 horas ligado o tempo inteiro no computador, porque a nossa vida está aqui, nosso corpo está aqui, não está dentro, né, a gente não é um avatar, afinal de contas. Então, é seguir essa regrinha. Quem não tem condição de seguir essa regrinha, como você, por exemplo, que precisa ficar ligado, precisa ficar, eu também preciso ficar, os prontuários são eletrônicos. Então, que a gente tenha uma pausa após o trabalho. Essa pausa é necessária. Ela é necessária não só para nossos olhos, mas para o nosso corpo. Existe a doença da exposição por conta de pescoço, contração muscular, a parte ergonômica do trabalho que precisa ser avaliada também. Né? As crianças ficam com a cabeça virada para frente o tempo inteiro, que também não é legal. Enfim, todo esse posicionamento do corpo. É, tem que tomar medidas, inclusive nós também, né? Doutora, mais uma vez eu quero que você confirme para mim a campanha, fale de novo dessa campanha que a gente também vai abraçar aqui na metrópole, por favor. José Eduardo, eu te agradeço muito, né, que assim, a disposição de vocês de abraçar a campanha, só para assim, ilustrar um pouquinho e a gente ter uma noção, existe uma estimativa de que agora em 2020 nós tivemos 76 milhões de acometidos por glaucoma no mundo inteiro. E existe uma estimativa de que em 2040 esse número quase que dobra, sai de 76 milhões para 112, pouco mais de 111 milhões de portadores de glaucoma. Então, é um número grande. Por essa estimativa, que foi feita recentemente, um consórcio com a Organização Mundial de Saúde e alguns pesquisadores, países latinos e africanos apontam como mais suscetíveis ao maior número de acometidos por glaucoma. É a principal causa de cegueira irreversível no mundo. A doença é crônica, progressiva e inexorável, né? Ela é irreversível. A lesão acontecida não tem como se reverter, como, por exemplo, uma outra doença que você faz um procedimento cirúrgico e você cura o paciente. O procedimento cirúrgico, o tratamento, seja com colírio, com laser, com o que for, é paliativo, necessário, a única coisa que temos, entretanto, não consegue retroceder a lesão já causada. Então, por isso se faz muito importante a gente pensar nisso. Pensando que países africanos ou de origem afrodescendente acometam, mas a gente pensa logo na Bahia, porque nós temos uma população afrodescendente significativa, né? Nossa influência da cultura africana é muito grande, não só da cultura, mas também da parte de doenças, de coisas, né, difíceis de encarar. Então, isso precisa ser levado à população. O seu programa tem uma abrangência grande, tem uma penetração grande em Salvador, e eu acho que essa parceria, vocês terem abraçado essa causa é muito importante. Outros artistas já abraçaram também, estão nas redes sociais, alertando a população sobre isso, porque quando você tem um parente com glaucoma, seu risco aumenta entre 6 e 9 vezes de ter glaucoma. Então, isso deve te levar a uma avaliação, ou pelo menos um esclarecimento, né? Até quando quem está com medo, quem não consegue ir, quem fica com receio, pelo menos esclarecer como que vai proceder em relação a isso, né? Porque toda pessoa que tem um parente com glaucoma, ela deve fazer avaliação, ela deve ser
vista por um médico oftalmologista, para, no mínimo, fazer um acompanhamento daí em diante. Ok, doutora, muito obrigado pela sua participação aqui. Doutora Cláudia, obrigado de verdade, doutora Cláudia Galvão, oftalmologista. Um abraço também para nossa amiga Dora, que fez a ponte para eu entrevistar aquela figura. Quase me batia se eu não entrevistasse a senhora, viu? Um beijão, tudo de bom. Eu queria muito que você participasse da campanha, eu queria muito que você replicasse, porque a sua voz é uma voz forte. Isso é importante porque é um serviço à população. A gente está aqui inserido nesse meio, não adianta só bater o ponto, trabalhar e achou que fez tudo o que poderia fazer. A gente tem que dar um retorno para o meio onde a gente vive e tentar cuidar da nossa comunidade. Eu acho que isso é a ideia principal, por isso que eu enchi o saco de Dora e ela gentilmente fez a ponte. Muito obrigada, Dora, muito obrigada, Zé Eduardo.